Sabe o que acabaria com o Mano Vermelho? O tipo de operação que rolou aqui na Faria Lima, pegando um monte de empresário financiando o crime organizado. Isso acabaria com o Mano Vermelho. E o Nicolas Ferreira era contra, porque ele sabe onde ele estava se enfiando pra tudo do Pix. No dia 28 de outubro, o governador do Rio de Janeiro resolveu, por conta própria, sem avisar o governo federal e nenhuma instituição federal, na verdade, uma ação contra uma organização criminosa no estado dele. A gente está gravando isso daqui após as 20 horas, no dia 28, e por enquanto são 60 pessoas mortas durante uma operação que aparentemente não contou com nada de inteligência, não contou nada com preparação, mas contou com muita bala pra gente que mora em favela. O governo federal nunca negou apoio para o Rio. Vamos começar por aí, né? Desde 2023 a gente tem Força Nacional lá, quer dizer, qualquer operação que necessitasse de inteligência, que necessitasse de recursos, ainda mais uma operação de grande porte, o governo federal estaria disposto a dar esse auxílio para a polícia do Rio de Janeiro, para as polícias do Rio de Janeiro, né? Polícia Militar e Polícia Civil. E não foi informado o Ministério da Justiça. Apesar do Cláudio Castro, no primeiro momento, ter dito que avisou, que informou, que não foi ajudado, mas depois ele foi desmentido pelo Ministério da Justiça. Inclusive, ligou para a Gleisi Hoffmann para tentar amenizar um pouco, né, a situação que ficou entre o governo do estado do Rio de Janeiro e o governo federal em função disso. Então, parar de dizer, né, é bom a gente lembrar disso. Poderia ter usado inteligência, o Ministério da Justiça tem recursos para poder fazer isso. E aí sim você teria uma operação bem sucedida, porque você teria as mais de 100 mandatos de busca e apreensão realizados e não uma chacina. Porque sim, foi uma chacina. Gente, foram mais de 64 mortos. Pelo menos 6 policiais foram mortos nisso. 6 policiais mortos numa operação não é sucesso para a polícia. Colocar um cara que estava 40 dias na Polícia Civil para ir para a linha de frente de uma operação não é sucesso na polícia, numa operação policial. 60 pessoas morrerem não é sucesso de uma operação policial. Porque dentro dessas 60 pessoas, a gente não sabe quem estava ali. Primeira coisa, a gente não sabe quem está no meio desses 60 corpos. Agora 60 corpos. Não foram identificados a 60. Quem são? Quantos civis estão ali? Quantos civis estão ali? E aí, quando eu falo civil, é no sentido de não são traficantes e também não são policiais. Quantos civis estão ali no meio? E mesmo sendo criminosos, não tem pena de morte no Brasil, isso não está no Código Penal. Essas pessoas têm que ser presas, têm que ir para ser investigadas, elas têm que ser presas, elas têm que ser investigadas, elas têm que se tornar réu, ela tem que ir para a justiça, ela tem que ser punida, e aí ela vai presa, cumprir no presídio pelos crimes que cometeu, que eventualmente tenha cometido, porque não temos pena de morte no Brasil. Então, assim, é tudo errado. Começa com isso, assim. Fora os dados, né? Agora, o último dado que a gente teve de apreensão de fuzis, né? A gente teve um primeiro dado de 75 e a gente tem um outro dado que parece que foram ao todo 98 fuzis. Eu queria só lembrar que a maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro foram 117 fuzis. Você sabe onde é que estava? Onde? Na casa do amigo do Rony Lessa, o assassino da Marielle Franco. Mas como foi na área nobre do Rio, não teve nenhum tiro disparado nessa apreensão. Tudo isso em movimentos políticos, né? Como você falou, Cláudio Castro tentar fazer isso por conta própria, para dizer, olha, eu fiz por conta própria, sem governo federal, sem porra nenhuma, só porque justamente falou 1 ano de eleição. Vai ser essa pauta de dizer, olha como eu combati o crime, olha, eu fiz essa chacina no passado. Olha como eu combati o crime. Não importa se a gente bate recorde com a milícia avança.
não é um problema de agora. O Brasil tem um problema histórico com violência. A esquerda sabe que o problema histórico de violência vem da desigualdade. A gente sabe. A população média não faz esse raciocínio. Então, vamos começar por aí. É que a população não consegue conceber isso, porque a população está preocupada com trabalhar. Com trabalhar e sobreviver, porque existe sim um problema de violência. A gente é um dos países mais violentos do mundo. Esse é um ponto. 2. A pauta de segurança pública sempre foi um calcanhar de Aquiles para a esquerda. Porque a gente tenta tratar do jeito correto, no nosso ponto de vista, que é amenizando a desigualdade social, que vai, a longo prazo, reduzir a criminalidade. Porque não é um problema que se resolve da noite para o dia. Você vai ter que trabalhar no longo prazo. Mas muito longo prazo. Com toda a cantinela que está cansado de falar, quer distribuir riqueza, trabalho, desenvolvimento urbano, infraestrutura, diminuir a desigualdade. Isso leva tanto tempo que a população média não está muito preocupada nisso. Ela não consegue nem conceber essa ideia. Ela está preocupada com outras coisas no dia a dia. Se a gente for buscar os últimos dados do Atlas da violência no Brasil, a gente está diminuindo o número de homicídios ano após ano, depois de, sei lá, 10, 15 anos, alguma coisa assim. Sobretudo de 2017 para cá, por medidas que foram dar resultado, assim, começaram 10 anos antes, foram dar resultado 10 anos depois, e medidas que a gente tomar agora vai dar resultado daqui 10 anos. Isso aqui é pouco, a população não percebe isso. E o projeto do MBL de Segurança Pública é o projeto de El Salvador. E agora eu vou amarrar de onde eu comecei. É um projeto igualzinho de El Salvador. Prender sem processo, matar sem processo. E isso, cara, por pior que seja, na opinião pública média, é bem visto. Não vamos ser ingênuos aqui. A população média acha que bandido bom é bandido morto. Ai, mas importa se teve processo? Cara, não importa. Essa galera da periferia, o pessoal de classe média tá cagando se teve processo ou não. Eles vão ver 64 mortos e meia dúzia de fuzil apreendido e falar, nossa, lindo, estamos combatendo o crime. Uhul! E amanhã vai acontecer de novo, igual tem, sei lá, 100 anos essa porra desse país. Mata, acontece de novo. Aí mata e o crime não acaba. Aí mata e o crime não acaba. Mas a população não vive 100 anos, né? A população não tá acompanhando dado. Ela não tá olhando histórico de evolução e queda de homicídio. Não tá olhando. E a gente continua sem resposta retórica. E a direita, aí eu vou finalizar, sabendo que não tem mais pauta nenhuma, do nada, de repente, um dos governadores mais dodói, assim, nem tô falando de louco, é um dos mais inúteis que tem, que é o do Rio de Janeiro, alinhado à oposição, faz uma operação descabida do nada, de enxugar gelo e morte, que é enxugar gelo. Isso aí não vai acabar com o Comando Vermelho, bicho. Não adianta. Não vai, mas assim, nem de longe. Sabe o que acabaria com o Comando Vermelho? O tipo de operação que rolou aqui na Faria Lima, pegando um monte de empresário financiando o crime organizado. Isso acabaria com o Comando Vermelho. Que o Nicolas Ferreira era contra, porque ele sabe onde ele estava se enfiando com a treta do Pix. Ele sabia onde ele estava. É isso que quer dizer. Sabe que Ele sabia onde ele estava. o que ferra mais do que aprender fuzil, você ficar sondando ali as transações econômicas da galera. Exato. Isso. E aí agora, pelo menos pelas próximas semanas, a direita tem um factoide para criar discurso. Eu acho que o governo vai conseguir se safar bem. Mas, cara, é uma bosta, entendeu? É uma bosta. E aí agora eu vou botar o dedo na ferida. A gente não tem um projeto de segurança pública. A questão aqui agora é a gente entender essa parte do bandido bom, bandido morto. Porque o ódio que uma pessoa fica quando ela é vítima de uma violência, é muito difícil fazer essa pessoa mudar de ideia. É muito difícil você fazer a pessoa pensar que, poxa, tem solução. Prender bandido, só prender é a solução. É difícil, é muito difícil. Pensa numa pessoa que teve o filho assassinado dentro de uma favela e ela sabe que o assassino do filho dela tá solto, porque ele tem uma liberdade condicional. Ou porque a polícia prendeu mal, porque a polícia no Brasil prende muito mal, prende, não dá o direito do cara ligar para o advogado, ele vai pro juiz para fazer a sua aquele momentinho ele diz que é conversatia, que o juiz pergunta como é que foi, ele diz, eu não tive direito a um advogado, eu tomei tapa, eu apanhei, tá aqui os hematoma, o que acontece? Vai responder em liberdade, sabe? Porque a polícia brasileira prende mal também. Isso é um grande problema também.
Então, é difícil, é muito difícil, mas, assim, é muito difícil fazer a gente conseguir entrar com algumas questões para a população em geral, para a maior parte da população. E aqui não é só classe social, sabe? A gente está falando de esclarecimento para a população de como as coisas funcionam, sabe? De dizer, olha, a polícia prende mal, é por isso que o bandido está solto. E para a grande maioria, como a mídia está colocando que foram 60 criminosos, porque foram 60 mortos, porque eles estão lendo o press release da polícia do Rio de Janeiro, cara, todo mundo vai pensar, pá, mas se amanhã disserem assim, 10 pessoas não tinham passagem policial, as outras 50 tinham, para a população média foi um sucesso. Só 10 pessoas por acaso morreram, mas as outras 50 era bandido, tinha passagem. Foi o que aconteceu quando teve a operação em São Paulo, na Baixada Santista. Agora, indo para outro estado, na mesma São Paulo, na Baixada Santista, as pessoas estavam dizendo que tinha passagem policial, o polícia estava indo na casa e executando. Tem gente que fugiu de lá para contar que teve execução de gente que tinha passagem policial, porque a pessoa passou pelo sistema prisional. Para as pessoas era, então era bandido. Não vai acabar com o Comando Vermelho. Ah, mas prendemos tantos cabeças do Comando Vermelho no Rio. Sim, no Rio. Mas você tem os cabeças que estão em outros lugares. Você tem outros lideranças que vão assumir o lugar dessas. Se morreu, vai assumir outro no lugar. Porque tem outro. Por isso que a gente fala de inteligência. É muito complexo. Você tem que fazer uma rastreabilidade de todas essas lideranças. Você tem que entender todas as ramificações. Você tem que entender todo o percurso do dinheiro. Você tem que entender todo o percurso da droga. Você tem que entender todo o percurso de armas. Para aí você conseguir fazer uma operação assim, em larga escala. E aí, quando eu falo operação em larga escala, é tipo apreensões e prisões de empresários, fintechs, apreensão de caminhão com drogas e armas, etc. Tudo simultâneo, tudo ao mesmo tempo, em uma mega operação nacional, assim. Se não for assim, gente, É o conceito da hidra. Fazer isso aí, corta a cabeça, cresce outra. A única forma, como o Paulo falou, como é que se derrota a hidra? Cortar todas as cabeças de uma vez só e cauterizando o corte. É saber justamente o que fazer e o que faz a cabeça crescer de novo e impedir que a cabeça cresça. É assim que se vence uma hidra. Porque ficar cortando a cabeça, você vai ficar cortando para sempre.